Olá, querida, boa tarde, bem-vinda ao Balanço Geral, que já é a sua casa, doutora Emília. Aline, o teu nome é o nome da minha irmã, vou aproveitar e mandar um abraço para a Aline. Ai, que maravilha, fiquei feliz agora. Muito bom estar pertinho de você também, bom, viu, querida? Eu agradeço. Olha, a Ju, já me disseram que toda vez que a senhora vem aqui, a Ju faz uns comentários do look da doutora Emília, que está sempre muito elegante. A Ju é demais, viu? Um cheiro aí para a Ju. Ju é detalhista, viu? Vamos lá? Qual a primeira pergunta de hoje que a gente tem? Olha, chegou aqui Cláudio Porto, do bairro São José, doutora Emília. Esta semana vi que a minha conta bancária estava negativada em R$ 53 devido ao desconto de adiantamento de depositante. Liguei para o banco com o intuito de cancelar o desconto. Horas depois, entrei no aplicativo e me deparei a conta negativada em mais de R$ 33 mil. Eita. Meu Deus do céu! Eu posso processar o banco? Olha, Aline e Cláudio, que pergunta boa, porque tem muita coisa que acontece nesse sentido. E eu fiquei aqui imaginando o susto que ele não levou, né? Então, eu recomendo que pegue logo um extrato de tudo. Se houve negativação nos órgãos de defesa de proteção ao consumidor, cabe ação de indenização, sim, mas pegue o extrato direitinho, que é a prova, tá? E os bancos têm que ter um pouco mais cuidado de respeito, porque, afinal, quem leva as fortunas para os bancos somos todos nós, né? Independente do nosso valor na nossa conta e do que entra na nossa conta, não é isso, Aline? Gente, eu fiquei impressionada com aquele montante. Agora, imagine o transtorno, Aline, dessa pessoa, se fosse Coitada. a gente, né? Então, o ideal é que ele faça exatamente isso. Pegue um extrato, já procure o órgão veja se foi negativado nesses órgãos, que é importante, porque aí uma indenização é possível. E, no mais, a Defensoria Pública, se ele não tiver condição, pode entrar com essa ação. Nesse caso, ele pode, inclusive, procurar uma delegacia, procurar a polícia, registrar um BO? Nesse caso, ainda não. Eu recomendo que fique nos órgãos de defesa do consumidor ainda. Ou melhor, quais são esses órgãos? O PROCON, a Defensoria Pública, que pode acionar, né? Mas o mais importante é ele observar se ele foi negativado nos órgãos de proteção, porque aí fica a indenização. Meu já. Deus, eu ia estar louquinha, Não, eu viu? também, eu 33 também. mil da venda no banco, meu Deus do céu. Já pensou? Vamos para mais um telespectador? Ricardo dos Santos, do bairro Industrial, aqui em Aracaju. Olha o que ele diz. Minha mulher tem uma casa de herança deixada pela avó em testamento. Ela morreu? O avô que morreu em 2013. Ela foi criada pela tia-avó, que ficou com os documentos da mãe dela, do avô, e se nega a entregar esses documentos. A casa tem frente e fundo. Nós moramos no fundo. Ela mora na frente, a tia. E todas as cartas que chegam em nome do falecido, ela guarda e não deixa minha esposa ter acesso. A minha esposa quer os documentos para começar a resolver toda essa papelada, toda essa documentação. O que devemos fazer, doutora Emília? É uma situação bem complicada, envolvendo família, herança. Com certeza. O Ricardo, a gente já orienta no seguinte, olha, ele falou em testamento, Aline. Quando ele fala em testamento, a primeira coisa que a família tem que fazer, quando alguém deixa um testamento, a melhor coisa do mundo é deixar o testamento, né, para não seguir o caminho do inventário, é entrar com a ação de cumprimento desse testamento. Tá? Não se preocupasse ainda com esses documentos que essa tia-avó está retendo, o que não pode. Essa casa, ela depois, além do cumprimento do testamento, que ela pode entrar com essa ação através da Defensoria Pública, ela pode entrar também com uma reintegração de posse, porque essa casa é dela, ou então que a tia-avó pague o aluguel, porque ela é herdeira, essa esposa, né? Mas tudo isso tem que ser regularizado, tem que começar com a ação de cumprimento do testamento, né? Porque, pelo visto, não vai precisar de inventário. Se realmente tiver um testamento, não vai precisar de inventário, porque o ato de última vontade já consta ali. A não ser que tenha alguma irregularidade, aí vai ter que partir para o inventário, com certeza. Ô, doutora Emília, mas esse testamento, ele precisa ter passado por um cartório, é um documento oficial, é somente uma carta? Pronto. Se for somente uma carta, tem validade? Pronto. Olha, veja, que pergunta boa, que repergunta boa é essa. O testamento, ele tem vários tipos, né? Tem o testamento de próprio punho, que pode ser considerado esse da carta, mas tem alguns requisitos legais. Testemunhas assinando, deixar tudo direitinho. Não pode ser simplesmente uma carta, porque isso pode gerar, logicamente, um conflito, um litígio. Mas se ainda for, ainda assim, pode ser que tenha um reconhecimento.
Tem aquele que é feito em cartório, que é guardado em cartório, tem um testamento público, tem um testamento particular, tem um testamento cerrado. São vários tipos de testamento que existem, né? Mas o testamento ele deve ser levado em consideração, mesmo que seja de próprio punho. Agora, procure testemunhas, algumas pessoas assinando, guarde, né? É bom sempre deixar isso certinho. Aí surge mais uma dúvida aqui. Eu quero deixar um testamento. Eu preciso avisar alguém que eu estou deixando aquele testamento? Boa pergunta também, Aline. Veja, eu não recomendo não, a não ser que seja uma pessoa de estrita confiança. Até imagino os problemas que possam surgir por conta Aline, desse testamento. Tem gente que quando sabe que é beneficiado de um testamento, faz loucuras para antecipar isso. E outra coisa, se você colocar que vai doar um bem para alguém e aquele alguém, nesse caminho, você ainda está aqui, frustrou você, ofendeu você, gerou uma ingratidão que a lei fala, você pode fazer outro testamento, retirando o benefício daquele. Você pode fazer 2, 3, 4 testamentos. Eita, e qual é o que vai valer? O último. O ato de última vontade, datado, que vai valer, com certeza. Mas como é que a gente vai ter conhecimento que aquela pessoa deixou esse testamento? Ele precisa avisar para Pronto, alguém? ele pode avisar, um por isso que eu digo que é sempre bom fazer o do cartório. Sim. Porque o do cartório, tem uma fica guardada, a outra fica guardada com a pessoa, revela, pode revelar que deixou um testamento, mas não revela detalhes desse testamento. Agora entendi. Detalhes desse testamento. Você pode fazer o testamento, dizer, olha, tem um testamento aí, mas eu não estou dizendo nem para quem é, nem o que está lá naquele documento. Nem para os filhos. Nem para os filhos. Às vezes, você não vê o coração do seu filho. Você pensa que o seu filho é de um jeito, você imagina que ele seja, porque ele se apresenta daquele jeito. É tão chato dizer isso, mas enfim. Mas aí, às vezes, o coração dele, mas pai e mãe certamente conhecem seus filhos. Então, mas não revele não, porque às vezes ele, né, quantas coisas a gente tem visto de filho Com matando o certeza. pai, né, por causa disso. Infelizmente. Vamos para mais uma Vamos pergunta? lá. Quem está vindo? O Tiago Costa, de Lagarto. Um abraço para o pessoal de Lagarto. Ele diz o seguinte: minha filha tem 1 ano e 4 meses, nunca fui casado com a mãe dela, mas sempre paguei a pensão. Falei com a mãe para que eu passasse o fim de semana com minha filha, já que moramos em cidades diferentes. Ela deixou a menina com 3 pares de roupa e, quando retornou, me mandou mensagem dizendo que não iria mais buscar a criança. O que devo fazer? Olha que situação, hein? Meu Olha, Deus do Tiago, céu. estou imaginando o Tiago, né? Com certeza é o pai que ele está dizendo aí. Mas veja, Tiago, o que pode acontecer? O que pode acontecer de logo parece que é como se ela estivesse desistindo da filha por algum motivo. O que você tem que fazer? Regularizar. Primeiro, você pode entrar com uma inversão de pensão alimentícia, porque como você devia estar pagando uma pensão alimentícia, como ela está abrindo mão e está se distanciando, a obrigação agora passa a ser dela com a pensão alimentícia, tá? Pode também deve também entrar com a regularização dessa guarda, modificando essa guarda, né? Essa guarda passou para você. E pai e mãe têm essa guarda naturalmente. Não é a mãe que tem que ficar, não é o pai, os dois são responsáveis. Então, se ela deixou na mão de outro responsável, você vai ter que puxar essa responsabilidade para você, porque a menina, né, a criança, não tem culpa de nada. Então, esse pai tem que assumir, entra com a ação de inverter esses alimentos, isso já vai apertar um pouquinho para o lado de lá, né, porque não é só o pai que paga alimentos. Se o pai está com a criança, a mãe tem que contribuir com alimentos quando está distante. Pode ser isso e a regularização da guarda. Meu Deus, doutora Emília, olha, eu que sou mãe, nós somos mães, ficamos assim, estarrecidas com situações como essa. Exatamente. Não estamos aqui para julgar. Com certeza. Sabe-se lá o que aconteceu com essa mãe para ela tomar uma decisão como essa. Então, o recado é para o Tiago. Abrace sua filha, ame sua filha, acolha sua filha, dê o melhor que você puder dar para a sua filha. Só tem 1 aninho. Meu Deus do céu. Meu Deus, o meu tem 2. Eu fico de coração apertado quando o assunto é criança, Eu nem consigo. doutora Eu estou imaginando que alguma coisa muito grave com essa mulher deve ter acontecido. Porque não justifica, né? Não justifica. Mas, enfim, Mãe, nesse momento, o pai tem que abraçar. E saber realmente o que aconteceu, porque a gente não tem detalhes do que aconteceu. E você diz muito bem, não nos cabe julgar, nos cabe orientar e proteger essa menina. Com certeza. Tempo para recado.
E a gente segue aqui nesse bate-papo com a doutora Emília Correia. Eu ainda estou chocada com a última pergunta do Tiago, que é lá de sua terra, é de Lagarto. É de Lagarto. Porque quando envolve criança, nosso coração se amolece. Certeza, a gente tem visto tanta coisa, né, doutora Emília? Demais. As crianças estão cada vez mais vulneráveis, né? E a gente precisa proteger as nossas crianças, Pois né? é, Aline, principalmente dentro de casa. Elas devem estar totalmente protegidas. É onde elas estão, às vezes, muito desprotegidas. Com certeza. Vamos para mais uma pergunta do telespectador? Vamos sim. Olha lá, dona Marta Oliveira, do bairro Coroa do Meio, aqui na Zona Sul de Aracaju. Eu estou interessada em comprar um apartamento. Que bom! Que está no processo de divórcio litigioso. Não podemos comemorar antes. Como ter segurança jurídica de posse e propriedade nesse caso, né? Envolve um litígio, ela quer comprar esse imóvel, mas aí já sabe que tem esse processo aí. E aí, como ter essa segurança jurídica, doutora Emília? Olha, Aline, tem perguntas que não é de uma pessoa, é de muita gente que certamente tem essa dúvida. É um apartamento, é uma casa que está em processo de divórcio, né? Mas já querem adiantar, pode acontecer? Pode. Por medida de segurança, seria bom que o casal que está se divorciando, que tem interesse em vender essa casa, já coloque na petição de acordo de que aquele apartamento será vendido e dividido as partes entre eles, mas que será vendido. Então, não tem problema até antecipar isto, né? Contanto que nem os que estão se divorciando percam, nem quem está comprando. Colocando isso aí, ela tem uma margem de segurança de que tudo vai dar certo. Então, é bom que o casal em divórcio faça isso e dá segurança jurídica para a compradora. É bom ter essa segurança e bom que você trouxe essa informação aqui, porque como a doutora Emília falou, é a dúvida de muita gente. Com certeza. A dúvida de um é a dúvida de muita gente. A gente recebe dúvidas repetidas demais. Então, você vê, uma pessoa quando pergunta, a gente tira a dúvida de vários. Vamos ver mais uma pergunta? Olha lá, Wesley Silva, de Laranjeiras. Meu pai é aposentado, porém, ele é alcoólatra. Infelizmente, ele não consegue lidar com o dinheiro. Como filho biológico, poderia assumir a responsabilidade de receber o salário dele? Olha, Wesley, outra pergunta muito interessante. Casos assim, é possível, porque senão a pessoa, ela não sabendo administrar, ela mesma vai se prejudicar. Mas é necessário que comprove esse problema dele com alcoolismo, demonstre isso através de relatórios, através de exames, de laudos, né? Aí você vai entrar com a ação de interdição, para que, legalmente falando, você possa administrar aquele valor em benefício dele. É bom que eu dizer isto, porque tem muita gente, não é esse caso, mas tem muita gente, Aline, que aparece cheia de bondade, cuida daquela pessoa, entra com a ação de interdição como curador, consegue essa curatela e administra em favor dele, não de quem verdadeiramente precisa ser administrado. É uma situação bem delicada quando envolve família. Com certeza. Temos mais uma pergunta, a última pergunta de hoje. Eliana Lima, da Barra dos Coqueiros. Caso seja comprovada a ocorrência de alienação parental, uma questão muito séria, quais são as medidas que o juiz poderá tomar, doutora Emília? Olha, Aline, Eliana, veja, outro assunto muito recorrente, alienação parental, que às vezes tem um nome assim, que é isso, é quase uma violência psicológica em relação à criança, ao filho. O que é que o juiz faz? Vai depender do caso a caso. O juiz pode advertir, né, aquela pessoa que está cometendo, que está sendo a autora dessa alienação parental, que normalmente ou é o pai ou é a mãe, né, que está perto, vai advertir, vai inserir uma multa, vai mudar a questão da guarda daquela criança. Cada caso é um caso, mas certamente terá uma punição e uma ação da parte da justiça, caso, logicamente, a pessoa judicialize, né? É isso. Doutora Emília, muito obrigada. Foi um prazer imenso tê-la aqui, estar aqui, né, com você no Balanço Geral. Foi muito bom também, viu, querida? Bom final de semana para você. Obrigada, bom feriado. Bom feriado. Sempre linda, sempre muito elegante. Ó, a Ju sempre fala da roupa, eu vou falar do cabelo, que arrasou, viu? Tá lindo esse novo corte. Pois é, foi o JP Fashion. Eu adorei. Tchau, tchau. Tchau, doutora Emília.